Você pode não gostar de política, mas vai ser governado por quem gosta e como gosta. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, doutora em ciência política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre Lula e as artimanhas do poder. E vamos falar também sobre como a emoção definitivamente não conversa com a argumentação. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, passar para os amigos, deixar o like, deixar comentários, isso é sempre importante, eu sempre respondo, e aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante e passa para diante, né? E eu também quero avisar que hoje, terça-feira, às 19h30, tem live no Instagram Deise Ciocari com o Maicon Morano, que é um amigo meu, é jornalista, diretor de comunicação da Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, e é meu amigo de maratonas, né? A gente se conheceu treinando para maratona e agora a gente vai fazer uma live sobre política, né? Embora a gente também esteja treinando para uma prova de 42 quilômetros. A gente vai falar hoje sobre Brasília, sobre Lula, sobre Bolsonaro, Congresso e, claro, aquele tema que eu adoro, que é 2026. Tá cedo, mas não tá. A gente adora fazer essas conjecturas, né? Então não tem jeito, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas vamos lá. Ontem, na segunda-feira, eu conversei com uns amigos da Band News e a grande pergunta que me fizeram e que a gente debateu bastante era por que Lula continua batendo no Banco Central? Por que essa cisma com o Banco Central? E a resposta ela é mais simples do que parece. Lula está em Portugal, né? Vocês devem estar acompanhando o noticiário aí, mas que não está, fica sabendo, ele está fazendo um tour pela Europa para restabelecer as relações diplomáticas e ele continua dizendo que as taxas de juro elas são absurdas, elas estão em 13,75 mais ou menos desde setembro do ano passado. Mas por que Lula bate tanto em Campos Neto? Porque Campos Neto é a herança maldita do governo Bolsonaro. É quase como se Paulo Guedes continuasse assombrando o poder. Lula é um político prático e está pouco interessado em debater a política monetária ou entrar em debates teóricos. Ele quer saber se Campos Neto ajuda ou atrapalha o governo dele. E no momento, meus amigos, a economia não está crescendo. Então, como um bom jogador, Lula quer que você pense que isso é culpa do herdeiro de Bolsonaro. É simples assim. Esses ataques eles só vão cessar em 2024, que é quando o Campos Neto sai e entra alguém indicado por Lula. Então, até lá, a gente ainda vai acompanhar esses ataques de Lula. Isso foi uma outra pergunta que a Band News fez, né? Se isso iria eventualmente cessar. Só em 2024, né? Isso vai continuar até porque lá na frente Lula pode dizer, olha, a economia não cresceu, mas eu estava avisando lá atrás que a culpa era do Campos Neto, né? Então a gente ainda vai ver isso. Vale lembrar que não é uma briga, porque brigas são quando dois revidam, né? E até aqui só o Lula tá atacando o Campos Neto, né? Campos Neto falou uma ou outra coisa, mas a briga é do Lula, né? Aí a gente vai para a próxima pauta, que é Lula em Portugal. Como uma boa acadêmica que eu sou, eu sempre acabo voltando no tempo, porque eu acho que a gente tem que voltar para entender a história, para entender como que a gente chegou nos tempos de hoje, né? Então, vamos lá. No governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, teve uma aproximação maior do Brasil com a Europa. E foi nesse período que Portugal ganhou um peso enorme na política externa brasileira. Mas a verdade é que o interesse de Portugal pelo Brasil é maior do que o interesse do Brasil por Portugal. Isso não quer dizer que não existam políticas bilaterais, e Lula está fazendo isso agora e está fazendo com muita maestria. Mas o valor que o Brasil atribui a Portugal deriva muito mais da sua pertença à União Europeia do que qualquer outra coisa. Enquanto Portugal procura colocar mais o Brasil na sua estratégia externa, o Brasil vai surfando a onda. Nos dois primeiros governos do presidente Lula, por exemplo, Portugal não apareceu de forma direta na agenda externa brasileira, não era um personagem importante para Lula. A ênfase naquele período, nos dois primeiros períodos de Lula como presidente da República, a ênfase da agenda externa do Brasil, ela era prioritariamente, não sei se vocês lembram, mas era a América do Sul e a África, com os países africanos de língua portuguesa. Né? A gente teve muitos enlaces envolvendo esses países americanos, né?
E aí tem uma curiosidade que está no livro, eu esqueci o nome das autoras, mas o nome do livro é Portugal, Encontros e Desencontros. Eu tenho ele por aqui em algum lugar, mas ainda não acho. Mas eu não sei se vocês lembram, isso foi até amplamente noticiado, né? Foi em 2022. Depois de saber que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ia ter um encontro com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022, o então ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou o encontro marcado com o Rebelo, que ia acontecer, acho que em Brasília. E aí as historiadoras contam no livro delas que foi a primeira vez na história das relações luso-brasileiras que isso aconteceu. Mas o Bolsonaro sendo Bolsonaro, né, acabou não recebendo um presidente de um país que estava tentando estabelecer relações bilaterais, né. Aí agora, no Lula 3, a indicação é de que essas relações elas devem melhorar, né, o Lula tem feito esse esforço, claro que ele foi lá para Portugal e já falou algumas coisas em relação à guerra da Ucrânia, né, ele tem dado essas bolas na trave que estão prejudicando bastante o governo dele, né. Mas enfim, essas são as relações de Brasil com Portugal. E aí a gente vai para aquele tema que eu adoro, que foi parte da minha tese de doutorado, né, que é o MST, que é esse braço do governo Lula. Para quem não sabe, eu trabalhei na CPI da Terra, que aconteceu em 2005, eu trabalhei com o ex-deputado Abelardo Lupion, pai do Pedro Lupion, que hoje é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, trabalhei com Nixon Lorenzoni, Ronaldo Caiado, que hoje é o governador de Goiás, e a gente está falando agora numa possível CPMI do MST, né? A CPI da Terra, ela aconteceu em 2005, e no relatório final dela foi recomendado o indiciamento de 3 dirigentes, para quem não lembra, de entidades ligadas ao MST. E o relatório também propôs um projeto de lei que definiria o MST como terrorista, né? E a invasão das propriedades realizadas pelo MST teriam por fim pressionar o governo, né? Esse projeto de lei para definir como terrorista, ele não foi para frente e a pauta está voltando agora, né? Tem se falado muito em terrorismo e MST. Na época, eu lembro que o senador Álvaro Dias disse que o relatório final não fazia a análise da situação fundiária brasileira, desconhecia a violência no campo, imagina, Abelardo Lupion desconhecendo a violência no campo, a grilagem de terras e a exploração do trabalho escravo, né? Vale lembrar que Lupion, Caiado são grandes produtores rurais, né? Fato é que no governo Bolsonaro o MST se manteve silêncio, e aí foi só agora, no governo Lula, que olha aí, né, voltou com força total. O Stedley já foi para a China com áreas de ministro de Estado, né, falou lá que iria acontecer o Abril Vermelho, essa série de invasões, e aí em fevereiro mesmo, antes da China, o MST já fez uma devassa na Bahia, né, inclusive o ex-vereador de Cruz das Almas assumiu o INCRA no meio das invasões, então olha que loucura isso. E a mais recente invasão feita pelos ativistas, ou badeneiros, ou o que seja, do MST, foi no Centro de Pesquisas da Embrapa, em Pernambuco. E essa ação do MST, ela repercutiu também porque eles invadiram terras produtivas. Eles falam que só invadem terras improdutivas, mas não, né? E o Lula segue em silêncio. Os ministros do Lula, quando se manifestaram, acho que foi na semana passada, eles se manifestam naquela crítica, mas não é muito crítica. Pois é, eu condeno, mas não condeno tanto, né? E aí, de novo, né, vem áreas de cientista política, a gente sempre tem que olhar para a história, sempre tem que olhar para trás para entender como que a gente está hoje. A gente não pode falar no agro brasileiro sem falar na bancada ruralista do Congresso Nacional, tá? Isso tem na minha tese, depois eu deixo a indicação aqui. Também tem vídeo aqui no canal explicando o que são essas bancadas, que são grupos de parlamentares que se juntam para defender interesses, né? No caso, a bancada ruralista defende o agro. Mas, basicamente, a redemocratização da sociedade brasileira e a modernização conservadora da agricultura foi efetivada nas últimas décadas. E é óbvio que acabou contribuindo para uma transformação no sistema de representação e interesses dos grandes proprietários de terra e dos empresários rurais brasileiros, né? Então, esses empresários eles acabaram se unindo para defender o agro que estava sendo atacado principalmente pelo movimento do sem terra. Então, até se dizia na época que a partir do momento que tu forma um grupo e tu quer reivindicações políticas, tu tem que entrar no Congresso Nacional para poder fazer a diferença. Foi isso que eles fizeram, né? Hoje, a bancada ruralista ela é considerada por muitos a grande força política do Congresso Nacional, né?
Ela surgiu na segunda metade dos anos 80 como reação ao Plano Nacional da Reforma Agrária, né, que tinha lá os seus motivos meio obscuros, e também as ocupações de terra pelos trabalhadores sem terra, né? Então, esses empresários, esses agropecuários, eles se reuniram e aí ganharam uma maior visibilidade durante a Constituinte de 88, através do movimento coordenado por Ronaldo Caiado, com a União Democrática Ruralista, que é o UDR, vocês já devem ter ouvido falar, né? E aí eles começaram a se empenhar em ganhar influência e também influenciar a regulamentação de artigos constitucionais sobre, justamente, a reforma agrária numa defesa, sim, é uma defesa da propriedade da terra. E aí começaram também a participar de debates sobre política agrícola, defender os temas ligados aos direitos sociais e políticos no debate sobre o papel do Estado. Aqui no Brasil, principalmente nos governos Lula, a gente tem essa mania de demonizar o agro. O Lula falou na última campanha, né, que o agro é fascista e direitista. Vocês já pensaram se o agro quebra? O que acontece com o Brasil, o maior exportador de comida do mundo? O Ronaldo Caiado, que hoje é o governador de Goiás, eu falo isso porque eu trabalhei 10 anos com ele, é um dos grandes expoentes da bancada ruralista, mesmo hoje é um dos grandes nomes, ele é governador de Goiás, e a gente pode explicar muito da bancada analisando ele. E eu, como trabalhei com ele pessoalmente, conheço muito bem o modus operandi do Caiado. Ele já falava lá, quando eu trabalhava com ele em Brasília, eu lembro que uma das grandes pautas do Caiado era justamente a bancada ruralista, e ele falava sobre o perigo das invasões, as depredações, o vandalismo e o financiamento público. Porque hoje ainda, em 2023, agora, na semana passada, quando o MST invadiu a Embrapa, eles estavam com uma caminhonete Hilux. De onde vem esse dinheiro? Né? E aí eles questionam que o Brasil, que é o maior exportador de comida do mundo, tem a propriedade nas mãos daqueles que são os detentores da terra. E eles querem invadir essa terra dizendo que ela não é produtiva. A Embrapa não é produtiva. Não tem um centro de ciência lá dentro, de ciência e tecnologia, que inclusive os americanos vêm aqui para entender como que isso funciona. E aí é só recorrer para os indicadores de balança comercial para ilustrar a pujança do setor agropecuário em detrimento das outras atividades econômicas. O setor agropecuário cresceu 20% nos últimos anos, enquanto o setor de indústrias 1,2%. E aí o MST, caso alguém não saiba, ele é um movimento, é denominado de movimento, mas eles não existem como pessoa jurídica, porque tu não pode responsabilizar ninguém. Então, acredita-se que eles vivem de repasse de dinheiro público, né, como que eles estão com uma Hilux, e que vem de dinheiro proveniente do pagamento de imposto, né? Então, dinheiro do cidadão, que em vez de ir para a saúde, para a educação, para transporte público, ele vai ser usado para essas entidades que promovem, não tem outra forma de falar, a destruição das propriedades produtivas. É isso que é o MST. O Lula só conseguiu vencer a primeira eleição dele quando ele parou de defender o MST. Porque até então ele defendia e falava para os trabalhadores do movimento sem terra, invadam as terras. Isso não estava dando certo e aí ele conseguiu se eleger quando ele mudou o discurso. Para quem não sabe, os integrantes do MST mataram funcionários de uma propriedade rural em Pernambuco, destruíram uma propriedade no interior de São Paulo, e no Pontal do Triângulo Mineiro, na região de Frutal e de Prata, eles invadiram uma propriedade, atiraram no filho de um produtor rural e ainda sequestraram as pessoas que estavam lá. E aí, gente, o ponto todo é que no meio desse caos no campo, Lula continua em silêncio. E fato é que o silêncio do presidente da República pode ampliar o desgaste com o setor agro, o desgaste no Congresso Nacional, e se estima que no setor agro brasileiro, até 2025, deve haver um salto evolutivo na agropecuária nacional, onde ela deve expandir os sistemas integrados de produção em 10 milhões de hectares, com tecnologias capazes de mitigar 60 milhões de toneladas de gás carbônico. Isso se o MST não destruir uma boa parte do que conseguir, com a conivência silenciosa do presidente da República, que parece, como eu disse no início do vídeo, ter na emoção do simbolismo ligado ao MST um entrave para deixar que a razão passe a argumentação. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu tentei fazer um vídeo mais de história para a gente poder entender como que a gente chegou aqui. Se vocês quiserem as informações, elas estão na imprensa, mas eu entendo que a minha função é trazer esse argumento para vocês e por que as coisas estão como estão.
E não esqueçam que hoje, 19h30, terça-feira, 25 de abril, tem live com o Maicon no meu Instagram, @DaissyAcari. Até lá!